Olá, profissional da contabilidade. Hoje o nosso tema é o reconhecimento da receita, que está na seção 23 do NBC TG 1000, resolução CFC número 1255 de 2009. Então, conceituação, o que é a receita? A receita são aumentos de benefícios econômicos durante o período contábil, sob a forma de entradas ou aumentos de ativo ou diminuições de passivos, que resultam em aumento do patrimônio e que não sejam provenientes de aportes dos proprietários da entidade. Enfim, tudo que traz um aumento do patrimônio, que não seja, obviamente, o aporte de capital dos donos ou dos sócios, isso se traduz em receitas, é reconhecido como uma receita. Então, o alcance da seção 23. Então, nós vamos falar, ou ela recai sobre venda de produto, prestação de serviço, contratos de construção, no caso de empreiteiros, uso por outros ativos da empresa, rendendo juros, royalties ou dividendos, ou outra forma de participação nos resultados, é o alcance da seção 23. As demais receitas, entre elas contratos de arrendamento mercantil, não são tratados na seção 23, são tratados em outras seções do CPC-PME, como, por exemplo, seção 20, dividendos e outros rendimentos de investimentos, método de equivalência patrimonial, que são calculados a partir do método de equivalência patrimonial, são tratados em outras seções do IFRS-PME, seções 14 e 15. Mudança no valor justo de ativos financeiros e passivos financeiros, ou a sua alienação, são tratados na seção 11 e 12 do CPC-PME. Mudanças no valor justo de propriedade para investimento, são tratadas também no CPC-PME, mas na seção 16. Reconhecimento inicial de mudanças no valor justo de ativos biológicos relacionados a atividades agrícolas, também são tratados em outra seção do CPC-PME, que é a seção 34. Reconhecimento inicial da produção de produção agrícola, seção 34 do CPC-PME. Algumas contas que são impactadas pela seção 23, caixa e equivalente de caixa, contas a receber, adiantamento a terceiros, impostos a compensar, estoques, são contas que sofrem de alguma forma impacto da seção 23 do CPC-PME, que é o reconhecimento da receita. Outra, reserva de lucro, obviamente, porque o lucro é impactado pela seção 23, o valor da receita. Como o valor da receita vai ser decidido a partir do julgamento que você faz, do reconhecimento, no momento do reconhecimento da receita, obviamente o lucro é impactado pela seção 23. Receita líquida de vendas, outras receitas também são impactadas pela seção 23, o reconhecimento da receita. Resultado financeiro líquido, principalmente nas vendas a prazo, diferidas. Resultado líquido do período, obviamente, é alterado. Então, a mensuração. A entidade deve mensurar a receita pelo valor justo da contraprestação recebida ou a receber. O valor justo da contraprestação recebida ou a receber leva em consideração o valor de qualquer desconto comercial, desconto financeiro por pagamento antecipado e os descontos e abatimentos por volume concedido pela entidade. Então, o valor que vai ser considerado a receita na demonstração de resultado do exercício, obviamente desconsidera qualquer tipo de desconto que foi dado pelo vendedor, quer seja comercial, financeiro, por conta de pagamento antecipado do cliente, descontos e abatimentos concedidos pelo volume que ele vendeu. Pagamento diferido, ou pagamento a prazo. Quando o ingresso de caixa ou equivalente de caixa é diferido, ele vem no decorrer de um prazo específico, e o acordo se constitui efetivamente numa transação financeira, ou existe uma taxa de juros embutida nessa transação, o valor justo da contraprestação é o valor presente de todos os recebimentos futuros determinados usando uma taxa de juros imputada. Significa dizer trazer a valor presente, em função do prazo que foi concedido ao cliente, esses recebimentos diferidos resultante da venda que foi feita pelo vendedor. Nesse caso, a taxa de juros que é utilizada é a taxa de juros embutida na transação, que descontada a valor presente traz a transação, o evento, como se ele tivesse ocorrido à vista, que é essa taxa de juros imputada.
troca de produtos e serviços, né? A entidade deve reconhecer receita proveniente de troca de produtos ou serviços quando os produtos ou serviços são trocados por produtos ou serviços que são de natureza e valor similar. Ou não deve, né? Não deve reconhecer a receita. Quando é de produto similar, de natureza similar e de valores similares, ele não tem essa preocupação de reconhecer a receita. Nem quando os produtos e serviços são trocados por produtos ou serviços não similares, mas a transação não contém substância comercial. Então, se houver, nesses dois casos, a empresa não precisa reconhecer a receita de vendas. Reconhecer a receita quando houver troca por produto ou serviços não similares em transação que tem substância comercial, pelo valor justo dos produtos e serviços recebidos. Se houver essa informação, preferencialmente, essa troca, o valor de troca, né, é reconhecido pelo valor justo dos bens recebidos em troca. Se não for possível encontrar o valor justo dos bens recebíveis, valor justo é utilizado, né, o valor justo dos produtos ou serviços fornecidos pela empresa que vai reconhecer essa receita pela troca. Ou ainda, se não for possível nem o valor justo dos bens recebidos, nem o valor justo que foi entregue nessa troca, a receita tem que ser reconhecida pelo valor contábil, valor histórico do ativo que foi fornecido na troca. Venda de produto. A entidade deve reconhecer a receita originada na venda de produtos quando forem satisfeitas todas as seguintes condições. E são 5 condições que valem para o resto dessa apresentação. Então, elas são bem importantes. A entidade tenha transferido os riscos e benefícios mais significativos. Nós estamos falando aí mais significativos. A empresa até pode conter ou ficar com parcela, né, do risco, mas essa parcela não pode ser muito significativa no todo da transação para ela reconhecer a receita. A entidade não mantenha envolvimento continuado na gestão e no controle do produto que foi vendido. Ela passa o risco, ela transfere os benefícios e não controla mais esses ativos. O controle fica por conta da empresa que fez a compra. Então, esse foi o segundo. O terceiro, o valor da receita pode ser mensurado de forma confiável. Isso vale para qualquer reconhecimento de receita. Você consegue mensurar efetivamente o valor da receita. É provável que os benefícios econômicos fluirão para a entidade. A receita deve ser reconhecida se existe um grau de certeza que a empresa vai conseguir obter essa receita vai entrar na empresa. Se existe alguma razão que comprometa o recebimento da receita, ela não vai ser reconhecida como receita do período. E aí, baixado como despesa do período, se for realmente uma perda, né? É provável que benefícios econômicos fluirão para a entidade, senão não reconheço isso como receita. E, por fim, os custos incorridos ou a incorrer podem ser mensurados de forma confiável. Eu não reconheço uma receita se não houver, se eu já não tiver certo, calculado, os custos que foram incorridos ou despesas que foram incorridas para oferir essa receita. Confronto de receitas e despesas, né, do período. Prestação de serviço. Quando o resultado da transação puder ser estimado de forma confiável, a entidade pode reconhecer a receita associada com a transação através de um método chamado percentagem completada. E como ela faz isso? O valor da receita pode ser mensurado de forma confiável. Se não puder ser mensurado de forma confiável, a empresa não pode reconhecer na prestação de serviço essa receita. Da mesma forma que o produto, né? Na venda de produto. É provável que os benefícios da transação fluirão para a entidade. Da mesma forma que a venda do produto, se eu presto um serviço e não tenho certeza que essa receita fluirá, entrará na empresa, eu não posso reconhecer isso como receita do período. O estágio de execução da transação pode ser mensurado de forma confiável. Existem alguns métodos para mensurar a etapa na qual está sendo feita a prestação de serviço. Uma delas é a percentagem completada, como a gente viu, né, que está ali no slide.
A outra é por custo. A transação a prestação de serviço foi estimada em R$1 milhão. Se eu completei um custo na prestação de serviço de 500 mil, é provável que eu possa reconhecer 50% dessa receita, né? Os custos incorridos na transação podem ser mensurados de forma confiável também. Eu não vou reconhecer a receita, obviamente, se eu não tiver o controle dos gastos que eu estou tendo para oferir essa receita. Contrato de construção. Quando o resultado do contrato de construção puder ser estimado de forma confiável, da mesma forma que para produto, da mesma forma que para prestação de serviço, a entidade deve reconhecer as receitas e os custos associados com o contrato de construção como receita e despesa, respectivamente, tendo por referência o estágio de execução da atividade contratual na data do balanço, também utilizando o método de percentagem completada do serviço de construção, né? Que no caso a gente está falando dos empreiteiros. A entidade deve reconhecer a receita dos ativos da entidade que produzem juros, royalties e dividendos ou outras distribuições de resultado quando for provável que os benefícios econômicos associados com a transação fluirão para a entidade, da mesma forma que para produtos, serviços, o recebimento de royalties ou o reconhecimento, né, dos juros e royalties e dividendos só vai ser feita se for provável que essa receita entre na empresa, né, que flua para a empresa. O valor da receita puder ser mensurado de forma confiável, não muda nada também. A entidade deve reconhecer a receita de acordo com as seguintes bases, né? Os juros são reconhecidos usando o método da taxa efetiva de juros, ou seja, aquela taxa de juros que desconta a transação ao seu valor à vista, né? Os royalties são reconhecidos pelo regime de competência de acordo com a substância do acordo. Se eu tenho um acordo de recebimento dos royalties que vão levar, sei lá, 5, 6 anos, o reconhecimento dessa receita é por competência. Período a período, durante esses 5, 6 anos, eu vou reconhecendo o recebimento e essa receita por royalties. Os dividendos ou outras distribuições de resultado são reconhecidas quando o direito do acionista ou sócio de receber o pagamento estiver estabelecido. Foi estabelecida a distribuição de dividendos, eu tenho direito a 20% da distribuição de dividendos, eu posso reconhecer aquilo como receita. A entidade deve divulgar, aqui já é a empresa fazendo aí notas explicativas relacionadas às receitas, né? A entidade deve divulgar as políticas contábeis adotadas para o reconhecimento da receita, o método que foi adotado para o reconhecimento da receita, incluindo os métodos adotados para determinar o estágio de execução das transações envolvendo a prestação de serviço, construção também, construção civil também, o valor de cada categoria de receita reconhecida durante o período, ou seja, nas notas explicativas eu preciso indicar quanto foi de venda de produtos e serviços, quanto foi de prestação de serviço, se for o caso, quanto veio proveniente de juros, dividendos, separado por grupos, categorias de receitas. E aí vem alguns exemplos do reconhecimento de receita, né? De venda de produto, venda faturada e não entregue. Nesses casos aqui ocorrem quando o cliente compra um produto, mas por solicitação dele a entrega é feita num prazo posterior à compra. Então ele paga e pede para o vendedor aguardar um pouco até passar um tempo com esse produto ainda em estoque e depois fazer a entrega. A receita é reconhecida quando o comprador passa a deter a propriedade, ele é dono efetivamente do produto, desde que seja provável que a entrega, né, seja efetuada. Então eu vou reconhecer essa receita se for provável a entrega, que eu estou vendendo. É provável que eu entregue o produto? Se for provável, muito provável que eu entregue, então eu vou reconhecer essa receita. O item esteja já no estoque do vendedor, identificado, separado, isso eu não posso vender de novo esse produto. Ele vai ficar guardado, né, nesse caso, e aí completando. Eu vou entregar com certeza esse produto já está no meu estoque, separado, identificado para aquele cliente. Nesse caso eu posso reconhecer essa receita. Além disso,
o comprador forneça instruções específicas relacionadas ao adiamento da entrega desse produto. Então, o cliente optou para que a guarda desse produto ficasse ainda no meu poder, né? E as condições de pagamento sejam as usualmente praticadas. Eu não posso, nesse caso, né, vender com condições diferenciadas para os clientes que façam opção de eu guardar o produto. Nesse caso, eu não vou reconhecer a receita, né? Mas se as condições de prazo, de preço forem as mesmas, nesse caso, eu posso reconhecer a receita de vendas. Ainda em vendas de produtos, bens expedidos sujeitos a condições. São vendas específicas nas quais existe uma condição para que o cliente faça o pagamento desse produto, né? Exemplo, eu vendi o produto, mas ele depende de uma instalação e de uma inspeção pelo comprador. Eu só vou reconhecer essa receita quando houver a entrega do bem e, além disso, o aceite da instalação e da inspeção pelo cliente. E aí eu posso reconhecer essa receita. Se minha venda do produto, letra B, o meu cliente tiver o direito de devolução, seja ela qual for, em que nível for, né? Se houver direito de devolução, eu só vou reconhecer a receita quando o meu cliente der o aceite de ok, que o produto está ok, né? Venda pelo comprador por conta e ordem do vendedor. São aquelas vendas que eu só reconheço a receita quando o meu comprador vendeu, que é o caso da consignação, venda por consignação. Eu só vou reconhecer a venda quando o meu comprador tiver vendido a terceiros, né? Letra D, entrega da mercadoria condicionada ao recebimento do caixa. Nesse caso, o reconhecimento da receita só se faz pela entrega do produto, além disso, o reconhecimento da entrada da receita proveniente dessa venda. Então, eu entreguei o produto e, além disso, entrou o caixa relacionado a essa venda. Vendas nas quais as mercadorias são entregues somente quando o comprador fizer pagamento final de uma série de pagamentos. Nesse caso, eu vou reconhecer a receita só quando eu entregar o bem para o cliente. Obviamente que nesses casos tem um aspecto especial aí. Quando eu faço uma série de pagamentos, ou quando meus clientes fazem uma série de pagamentos, eu tenho um histórico, e aí é um exemplo, né? Eu tenho um histórico de que meus clientes, quando efetuam 80%, isso é só um exemplo, 80% das parcelas, eles geralmente pagam até o final. Se houver esse histórico e a empresa conseguir comprovar isso, obviamente, né, não tiver esse acompanhamento, no momento em que ele atinge 80% das parcelas, ele pode reconhecer essa receita dentro do histórico que ele tem na empresa. Mas isso precisa ser controlado e comprovado, obviamente, e citado em notas explicativas também, que é o critério, é o método de reconhecimento da receita, né? Adiantamentos de clientes totais ou parciais para entrega futura de bens que não se encontram no estoque. Nesse caso, se o bem não se encontra em estoque, não está separado para o cliente, eu só vou reconhecer a receita quando da entrega do produto ao cliente, né? Contratos de venda e recompra de bens, exceto operações de swap. Nesse caso, muito cuidado no reconhecimento da receita. Principalmente, um aspecto a ser avaliado nesse tipo de contrato é a questão da empresa passar o risco e o benefício para o comprador. Nesses casos, a maioria do contrato se constitui mais um financiamento para o cliente do que uma venda, e por isso a receita não é reconhecida, tá? Então, muito cuidado na análise dos contratos de venda com cláusulas de recompra pela empresa que está vendendo. Vendas a intermediários, tais como os distribuidores e revendedores para revenda. Nesse caso, funciona a mesma coisa que por consignação. A receita de venda só é reconhecida quando o intermediário vender o meu produto, né? Vendas para recebimento parcelado em prestações. Eu reconheço a venda no momento da venda efetiva, da entrega do produto, né? E as parcelas, só que a venda,
o valor da venda é descontado dos juros, né, da parcela que está embutida, que é referente a juros. Só esse é o detalhe, mas eu reconheço no momento da venda, da entrega do bem, né? Prestação de serviços. Prestações de serviços relacionadas a taxas de instalação. Taxas de instalação, se houver uma garantia, obviamente, ou se o prazo de instalação for grande, eu vou reconhecer a receita de forma diferida, no prazo em que ocorrer a instalação, né? Taxas de manutenção incluída no preço do produto. Eu vou reconhecer essa receita quando do fim da prestação de serviço de instalação. Um detalhe nesse caso é quando não houver separação entre o produto, a entrega do produto e a instalação, for incidental a relação entre produto e instalação, não tem como ocorrer uma coisa sem a outra, eu reconheço a receita quando da venda do produto, né? Inclusive do serviço. Comissões de publicidade. Só quando a publicidade for ao ar, eu reconheço isso como receita, né? Comissões de agente de seguro, tem um detalhe aí. Agente de seguro, emitiu a apólice ocorreu de forma normal, eu posso reconhecer a receita. O detalhe é que se houver prestação de serviço posterior do agente de seguro relacionada a essa apólice, eu tenho que diferir a receita pelo prazo que houver sido contratado esses serviços posteriores, né? Venda de ingresso de evento, só no momento em que ocorreu o evento, né, que eu posso reconhecer ela como receita. Taxa de matrícula. A taxa de matrícula, ou a receita proveniente de taxa de matrícula, ela é reconhecida de acordo com o período em que as aulas ocorrerão, tá? Taxa de adesão a clubes e entidades sociais. Nesse caso, a gente precisa analisar o contrato para avaliar se existem serviços específicos no decorrer do tempo relacionado ao sócio que está se filiando, ou é simplesmente a taxa de adesão. Se for taxa de adesão, ele reconhece no momento da adesão a receita dessa taxa. Se houver vinculação com serviços que serão prestados depois do momento da adesão, nesse caso ele vai reconhecer a receita de forma diferida também, né? De acordo com a prestação desses serviços. Taxas de franquia, fornecimento de equipamentos ou outros ativos tangíveis. O montante com base no valor justo dos ativos vendidos é reconhecido como receita quando os itens são entregues ou quando da transferência da titularidade. Então, nesse caso, não é diferente dos demais ativos, dos demais prestações de serviços que a gente já comentou, né? Prestações de serviço iniciais e subsequentes. As taxas para prestação contínua de serviço, sejam elas parte da taxa inicial ou taxa à parte, são reconhecidas como receita à medida que os serviços forem sendo prestados. Ou seja, a receita é diferida de acordo com o momento em que ocorre efetivamente a prestação do serviço, né? Taxas de franquia recebidas continuamente são reconhecidas como receita quando os serviços forem prestados ou os direitos utilizados pelo associado, né? Receitas decorrentes do desenvolvimento de software personalizado são reconhecidas tomando como referência o estágio de desenvolvimento e devem também contemplar os serviços pós-venda. Então, nesse caso, quando a empresa está em desenvolvimento de um aplicativo a ser entregue para o seu cliente, né, ele vai reconhecendo a receita de acordo também com aquele método de percentagem completada, de acordo com a etapa na qual ele se encontra na entrega desse aplicativo, ele vai reconhecendo as receitas. Bem, pessoal, é isso. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Até a próxima oportunidade.